da série Respondendo Perguntas. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar? E os juízes, eles estão preparados para julgar casos que envolvam a Lei Geral de Proteção de Dados e os dados pessoais? Oi, eu sou Silvia Brunelli e aqui neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Se você está aqui, eu tenho certeza que você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, não é mesmo? Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque todos os dias eu trago um conteúdo sobre LGPD para fazer com que você se sinta seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Será que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar. Ela é uma lei robusta, que ela é muito processual, ela traz processos que devem ser implementados dentro das empresas. Aliás, nenhuma empresa foi isenta de se adequar à LGPD. Todos os órgãos públicos, todos os CNPJs, sem exceção, tenham ou não os fins lucrativos, precisam se adequar, e também os profissionais autônomos, todos devem se adequar. E essa lei, além dela ser robusta e processual, ela é uma exigência internacional. Eu não sei se você sabe, mas a Lei Geral de Proteção de Dados foi uma exigência do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. Segundo essa lei, eles não poderiam mais fazer comércios, ou seja, a área de comércio europeu não poderia mais realizar transações comerciais com países que não tivessem uma lei de proteção de dados pessoais. Foi por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada. Então não é apenas sobre cumprir uma lei, não, é uma exigência internacional. Em um país, em um mundo, aliás, cada vez mais conectado e virtual, o tráfego de dados nas redes é insano. Não só nas redes, estou dizendo na internet como um todo, através dos sistemas, dos compartilhamentos, e isso sim precisa ser regulamentado. Ao contrário do que muitas pessoas acham, os dados pessoais, o banco de dados pessoais, não são das empresas, não pertencem às empresas. Elas estão apenas controlando esses dados. De acordo com o artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados, a toda pessoa natural é garantida a titularidade de seus dados pessoais. Ou seja, o dono do dado pessoal é você. O dono do dado pessoal sou eu. Hashtag somos todos titulares. Nós, pessoas naturais, ou seja, pessoas que estão com vida. Infelizmente, a Lei Geral de Proteção de Dados não trouxe proteção dos dados pessoais de pessoas que já faleceram. Na minha visão, é um erro, porque muitos dados são tratados depois que a pessoa falece. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. A pergunta era, será que essa lei veio para ficar? Tanto veio para ficar que através da Emenda Constitucional número 115, proteção de dados pessoais e, inclusive, nos meios digitais, foi incluído no rol de direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição. Eu não sei se você sabe, mas o artigo 5º da Constituição traz aquelas cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas, Silvia? Como se fossem a pedra fundamental sobre o qual toda a legislação brasileira deve ser erigida ou construída. São aquelas cláusulas que não podem ser tirados de nós, são aqueles direitos que não podem ser tirados de nós em nenhuma hipótese, salvo em casos de exceção. Exemplo, em casos de guerra, em decretação de estado de sítio, ou como a gente viu aí recentemente, na época de 2020, quando teve a pandemia. Então, quando há casos de exceção, esses direitos podem ser suspensos, mas se estivermos vivendo naturalmente numa sociedade sem nenhuma anomalia, esses direitos e garantias fundamentais não podem ser tirados. Dá um exemplo, Silvia, além da proteção de dados pessoais. O direito de ir e vir, o direito da inviolabilidade da sua casa, da sua correspondência. São 79 incisos. Se eu fosse você e fosse curioso, eu ia dar uma olhadinha. Abre lá a Constituição Federal e lê o inciso 5º. Você vai se surpreender como você tem direitos que não podem ser tirados de você. Então,
para você ver como a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ela está tão forte agora no Brasil, que agora é direito e garantia fundamental. Artigo 5º, inciso 79 da nossa Constituição Federal. Então, sim, essa lei veio para ficar. E a segunda parte da pergunta é: Silvia, será que os juízes de direito estão preparados para julgar os casos que envolvam a Lei Geral de Proteção de Dados ou os dados pessoais? E a resposta é: ainda não. Esta lei é uma lei muito nova, ela foi promulgada, ou seja, publicada no Diário Oficial no dia 14 de agosto de 2018, mas ela só entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020. É uma lei muito nova, é uma lei muito cheia de detalhes e muitos juízes ainda não se debruçaram para estudar profundamente a lei. Eu estudo profundamente a lei todos os dias e é incrível que cada vez que eu leio essa lei eu encontro algum tipo de falha, algum gap, alguma coisinha ali que vai precisar ser ajustada no futuro. São muitos detalhes e muitos deles têm um padrão, uma visão muito ampla, mas não tem uma visão profunda, o que a gente chama de estrito sensu, um conhecimento mais aprofundado sobre a matéria. E sim, se você for no portal de violações da ANPPD, da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, aqui na descrição deste vídeo eu vou deixar o link para você curioso acessar. Lá nós temos diversas decisões judiciais quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive está dividido por estados, está bem organizadinho lá para você. Na última coluna você tem um link externo para acessar a decisão. E ali nós vemos que muitos juízes acertam sim, mas muitos juízes erram na hora de dar aí a fundamentação da sentença. Então eu acho que a Escola Superior de Magistratura deveria providenciar cursos mais profundos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, essa demanda ela será sempre crescente e os juízes precisam estar preparados para enfrentar esse tema. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu vou te convidar. Está acontecendo a Maratona de Adequação à LGPD na prática. Mais de 25 horas de conteúdo online gratuito para você se sentir seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabia que a Lei Geral de Proteção de Dados criou mais de 22 novas profissões? Então, eu vou te convidar, se inscreve na maratona, o link também vai ficar fixado aqui embaixo na descrição desse vídeo e vem aprender, porque é o único curso gratuito na internet que ensina toda a teoria da lei e também a prática. Sim, eu ensino a prática, os 6 passos da prática de como fazer um processo de adequação à LGPD completo. E ainda tem simulação, é isso mesmo, tem simulação de um processo de adequação ao vivo com a tua participação. Legal demais, né? Eu não sou essas professoras chatas que ficam falando. Eu interajo com o chat o tempo inteiro. Tem alguma dúvida? Entra na live todos os dias às 19 horas, que você vai ver que você consegue interagir comigo e tirar qualquer dúvida. Então, eu espero você no vídeo de amanhã ou na maratona. A gente se vê.